Olá pessoal do oitavo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam em casa nesse momento, né? Curtindo a aula, deitado no sofá, deitado na cama, mas respeitando o isolamento social. Então, na aula de hoje a gente vai falar do início da Revolução Francesa, né? Não sei se vocês lembram, nas últimas aulas nós víamos discutindo como foi o processo de contestação ao absolutismo monárquico. Nós vimos o exemplo da Inglaterra, como a partir da Revolução Gloriosa a Inglaterra ela vai se transformar numa monarquia parlamentar, ou seja, o rei agora ele passa a ser limitado por uma Constituição, né? E hoje nós vamos ver como é que foi o processo de fim do absolutismo na França. O processo, né, de derrocada, de queda do absolutismo na França, ele está ligado à Revolução Francesa. Esse é o evento histórico que a gente trabalha na aula de hoje. Mas antes de falar propriamente da Revolução Francesa, é preciso que nós entendamos como é a sociedade francesa, como era a política francesa antes da Revolução, tá? Então, quais são as principais características desse Estado francês, né? A gente pode primeiramente caracterizar, chamar essa França pré-revolucionária de antigo regime. A ideia de um antigo regime é um Estado que carrega muitos traços medievais, né? No que diz respeito ao privilégio, no que diz respeito à divisão social, mas que conta com vários elementos modernos. Então, esse antigo regime é como se fosse um alargamento de algumas práticas e privilégios medievais dentro da sociedade moderna, né? É isso que caracteriza o absolutismo monárquico. Então, a gente pode começar pontuando que essa França pré-revolucionária, ela era absolutista. Ou seja, o interesse do rei, ele prevalece sobre o Estado, né? Não existe aqui um Estado, uma noção de público separado do rei. O rei, ele é o Estado. Isso fica cristalizado, isso fica marcado melhor numa frase dita pelo Luís XIV, né? Que foi o maior exemplo assim, de rei absolutista na França. Luís XIV ele resume muito bem isso ao falar: o Estado sou eu. Então, vejam aqui que o Luís XIV ele não faz diferenciação entre o Estado, a França, e a sua monarquia, o seu reinado. A monarquia é o próprio Estado. Ou seja, o interesse do rei é o próprio interesse do Estado, tá? Então, esse rei, ele reina acompanhado de um séquito, acompanhado de um grupo que o dá legitimidade. Esse grupo é a corte. Então, nós chamamos também aqui de sociedade de corte, porque existe um grupo de nobres que cercam o rei e que dão legitimidade ao poder absoluto do rei, tá? Então, essa sociedade, ela é controlada pelo rei absoluto, ela é também dividida em patamares, em degraus, em estamentos. Daí ela ser chamada de uma sociedade estamental. Sociedade estamental, ela está fortemente hierarquizada e a gente pode resumir essa sociedade nos três patamares, nos três estados que formam a sociedade francesa. Nós temos como primeiro estado o clero. Então, o clero ele é formado por quem? O clero era formado pelos funcionários da igreja. Nós estamos falando de padres, clérigos, bispos, né? Esses funcionários da igreja formam o primeiro estado. O segundo estado, ele era formado pela nobreza. Então aqui nós estamos falando daqueles
que tinham uma série de privilégios, né? Além de acesso à terra. E na Idade Média, essa nobreza ela tinha uma função social muito demarcada, né? Que era a função de guerrear. Nobreza eram os que guerreavam. Agora, nesse antigo regime, né, nós temos uma nobreza que não tem mais a função da guerra, porque essa função passou para o exército, essa função foi concentrada no rei. O rei agora está armado, então ele não depende mais da nobreza, mas essa nobreza ela continua ali dando legitimidade à figura do rei. Ela é, do ponto de vista simbólico, muito importante para o rei. Tá? E graças a isso ela tem uma série de privilégios. Ela não paga impostos, ela tem boa parte das terras da França, né? Juntamente com o clero, eles dividem as terras da França. Eles possuem servos, que são aqueles camponeses que estão ligados por um juramento, né, uma fidelidade, eles estão ligados aos nobres. Então, tudo isso são privilégios da nobreza. E nós temos, por fim, o terceiro estado. O terceiro estado é todo o conjunto da população que não se enquadra nem como nobre, nem como funcionário da igreja. Então, nós estamos falando aqui de camponeses, trabalhadores urbanos, artesãos, nós estamos falando de burgueses, até alguns industriais que já surgiam nesse momento. Tá? Então, o terceiro estado ele é o estado mais heterogêneo, ou seja, mais diferente dos outros. Ele não é composto por um único grupo. Ele é composto por todos aqueles excluídos do primeiro e do segundo estado. Então, o que traz a identidade do terceiro estado é não ter os mesmos privilégios do primeiro e do segundo estado. Nós estamos falando aqui de um grupo que é muito diferente em termos de condição social, em termos de riqueza, né? Um grupo que vai desde o grande industrial até aquele trabalhador urbano mais pobre, né? Aquele que fazia as diárias, né? Os jornaleiros, que cumpriam uma diária sem ter um emprego fixo. Então nós estamos falando aqui de um terceiro estado que a única coisa que os une é a crítica ao antigo regime, não concordar com essa rígida divisão em 3 estados, né? Mas é um grupo realmente muito diferente uns dos outros, tá bom? Então nós falamos aqui de como está dividida essa França do antigo regime. Ela está dividida em 3 estados, sendo que 2 estados possuem muitos privilégios, né? Esses 2 estados que acumulam os privilégios também são a minoria da população. Nós estamos aqui falando mais ou menos assim, vamos falar em números para vocês terem uma ideia, pessoal. 240 mil clérigos, né? 240 mil que pertenciam ao primeiro estado. Essa era mais ou menos a quantidade de pessoas do primeiro estado. 800 mil nobres. Então, esses 2 juntos dão em torno de 1 milhão da população, né? Uma população de 1 milhão. E o terceiro estado, ele contava com 26 milhões de pessoas. Então, aqui a gente está falando de 26 milhões, a maioria da população que paga impostos, mas que não tem acesso a direito político, não tem acesso a nenhum privilégio. E 1 milhão da população que está livre de imposto, está livre de tudo, embora essa minoria ela possua a maior quantidade de terras, ela possua a maior parte da riqueza do país e ela possui influência política, né? Ela tem acesso ao rei, ela pode reivindicar juntamente com o rei. Então, essa era a configuração que a gente chama de antigo regime. E quando é que isso vai entrar em crise? Ele entra a partir do momento em que o Estado, né, entra em crise financeira. O rei Luís XVI ele está com dificuldades de cuidar das contas da monarquia, né, que são também as contas públicas. Fazer a conta bater. E aí o que é que ele
resolve fazer em 1787. Ele resolve convocar a Assembleia dos Notáveis, ou seja, ele convoca a nobreza, ele convoca parte do clero, que são os privilegiados, para fazer uma reforma política, né? Essa reforma é político-administrativa, né? Ele quer cobrar impostos dessas classes. Ele pensa que a forma de fazer com que a conta dê certo é passar a cobrar imposto do primeiro e do segundo estado. Durante essa Assembleia de 1787, a nobreza não aceita a cobrança de impostos e ela vai, digamos, criar uma pequena revolução, ela vai se voltar contra o rei. A nobreza, ela não entende nesse momento que os privilégios que ela tem são sustentados pelo absolutismo, são sustentados pela figura do rei. Então ela vai se aliar com a burguesia e começar uma pressão social para que haja uma reforma de Estado. Ela não entende que essa reforma de Estado, pode se voltar contra ela. Ela não entende que esse movimento pode se voltar contra ela. Então, o que é que ela faz na Assembleia dos Notáveis? Ela não aceita a cobrança dos impostos e ela começa uma pressão para que o rei convoque todos os estados para uma reforma política. Então, 2 anos depois, em 1789, o rei Luís XVI ele se vê obrigado a criar, a convocar essa Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais ela contava com representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado. Então, essa Assembleia ia fazer uma reforma, ia reformar o sistema político da França. Quando eles fizeram isso, o que a nobreza tinha em mente era uma reforma, que os favorecesse, que garantisse que eles não continuassem com os privilégios e colocasse os impostos ainda mais sobre o terceiro estado. Só que durante essa Assembleia, houve diversos atritos. E esses atritos eram no sentido de a votação seguir por cabeça. Por que isso? O terceiro estado ele tinha a maior quantidade de membros, de representantes lá, porque ele fazia coro, a maior parte da população. Nós estamos falando aqui de representantes de 26 milhões de pessoas. E o clero e a nobreza possuíam menos representantes. Então, eles começam uma disputa que é a seguinte: o terceiro estado ele quer que o voto seja individual, seja contado individualmente, porque ele teria maioria numérica. E o primeiro e segundo estado querem o voto por estado. Dessa forma, eles se juntariam e ganhariam de 2 votos a 1. Então, existe essa disputa, tá? E no meio da disputa, o rei expulsa o terceiro estado da reunião. Então, o que é que o terceiro estado resolve imediatamente fazer? Eles se trancam numa sala ao lado, lá no Palácio de Versalhes, que era a sala do jogo de pela, um jogo muito parecido com o tênis hoje em dia, E dentro dessa sala, eles convocam uma Constituição. Eles dizem que ali é o espaço de construção da Constituição. É ali onde eles vão construir a Constituição que o rei deve jurar, que o rei deve ficar subordinado, Então, resumindo aqui, a Revolução ela tem início por um próprio movimento, que aí tem uma contradição até, dos nobres, daqueles que têm privilégios. Eles, ao não tentar perder seus privilégios, acabam enfraquecendo o rei, porque eles contestam o absolutismo. Então, quando o rei convoca esses estados gerais, que eu falei para vocês, era algo
que era muito raro de acontecer. Então, demonstra uma fragilidade tremenda do rei. A última vez que os Estados Gerais tinham sido convocados era em 1614, há 175 anos, pessoal. Então, assim, não era alguma coisa habitual. A gente está falando de algo extraordinário. Então, é nesse movimento extraordinário que o terceiro estado ele não quer perder esse momento. Então, ele vai para a sala ao lado e começa a escrever uma Constituição. Essa Constituição aqui, escrita só pelo terceiro estado. Vejam a importância disso, então. Aí, como é que o movimento revolucionário propriamente dito se inicia? A notícia de que o rei está sendo contestado e de que estão escrevendo uma Constituição, né, à revelia do que o rei quer, ou seja, mesmo contra o interesse do rei, chega em Paris. E em Paris eles começam, vários motins, eles começam a pegar em armas e se voltar contra a autoridade do rei. O que é mais simbólico dentro desses protestos é a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. Por que é que essa data ela é tão importante? A Bastilha era uma espécie de paiol de armas, onde ficavam guardadas as armas do rei, mas também era onde ficavam presos os inimigos do rei. Então, atacar a Bastilha era atacar a autoridade do rei. Essa grande prisão era o maior símbolo, ou talvez pelo menos o grande símbolo, dessa monarquia absolutista. Então, eles vão, os movimentos populares vão tomar a Bastilha, e isso marca o início da Revolução Francesa. Tá bem? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar como está dividida essa Revolução Francesa e como as forças estão disputando aqui. Então, nós vamos ver que a Revolução Francesa ela não é uma só, é a soma de várias pequenas revoluções. Então, ora ela caminha para um lado, ora ela caminha para outro, ora ela é mais burguesa, ora ela é mais popular e radical, tá bem? Não existe apenas uma Revolução Francesa, né? E é isso que a gente vai estudar na próxima aula. Agora a gente continua com o exercício do livro. Vocês vão no roteiro, observem qual é o exercício que foi escolhido para hoje e nós damos seguimento a partir do exercício, tá bem? Então todo mundo aí em casa tenha um bom estudo e tchau, tchau.